Olá pessoal, graça e paz. No último vídeo eu falei com vocês sobre muitas coisas do original hebraico, com um destaque especial para o verbo raiá, que significa tornar-se ou vir a ser, de maneira que nós podemos traduzir o sentido original do texto de Gênesis 1, dos versículos 1 ao 2, como em um princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia. Muito provavelmente a queda de Lúcifer com os demais anjos foi o motivo que tornou a terra sem forma e vazia. A queda de Lúcifer e a rebelião dos anjos é descrita, por exemplo, em Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28. Nesse contexto é muito interessante quando nós analisamos Isaías capítulo 45, 18, que diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quando nós olhamos para a queda e a rebelião dos anjos, vemos que Lúcifer andava entre 9 pedras afogueadas. Isso está em Ezequiel 28, 13, que diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. O pastor Perry Stone traz uma possibilidade muito interessante, pois quando olhamos para Nova Jerusalém, vemos estas mesmas pedras afogueadas acrescentadas de mais 3, num total de 12. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a medida de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. O pastor Perry Stone acredita que, ao criar os céus e a terra, no versículo 1, a Nova Jerusalém estava em um período de construção. E para ele é possível que Lúcifer, ao andar nela, tenha tentado tomá-la. Ao se rebelar, ele foi expulso e banido para a terra, que naquele momento se tornou, conforme vimos pelo verbo raiá, sem forma e vazia. É muito interessante a gente pensar nas perspectivas que a Bíblia revela sobre o abismo. Trevas cobriam a face do abismo. Abismo, além de se referir a um lugar de muita profundidade, é uma palavra associada aqui a um lugar de prisão dos anjos caídos. Este fato é visto na Bíblia em: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, do 1 ao 3.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu entendo aqui que o Espírito Santo impedia toda e qualquer possibilidade de ação demoníaca e estava ali, aguardando Deus Pai liberar a sua palavra para agir sobre ela, aguardando para a reconstrução do mundo. É perceptível uma relação entre o mar e o abismo. Por exemplo, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. No futuro, haverá uma nova reconstrução do mundo, pois a Bíblia diz: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe." Bom, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu te convido a se inscrever no canal, a seguir a gente nas redes sociais. A gente vai trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Lembrando ainda que esse material que eu passo nos vídeos tem em PDF, que é a nossa apostila. Então acaba sendo um complemento muito bom, um material digital que você pode ter para você crescer, estudar. Faça aquilo que a Bíblia diz, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Até o próximo vídeo.